Uma notícia lamentável. A comunidade evangélica brasileira, em particular a nação da Assembleia de Deus, especialmente no estado do Mato Grosso do Sul, enfrenta um momento de luto devido à dolorosa perda de 4 de seus membros. Essas 4 pessoas partiram de uma maneira muito trágica, e é com profundo pesar e tristeza que eu compartilho essa informação e desejo abordar o desdobramento dessa situação. É essencial que nós estejamos preparados, porque a volta de Jesus se aproxima e Jesus já está buscando individualmente os seus eleitos escolhidos. Então eu peço que você fique até o final desse vídeo, porque esse é um assunto de alerta espiritual, algo que pode acontecer com qualquer um de nós. E mais uma vez, a palavra de Deus, ela tem se cumprido e se mostrado verdadeira. Fica aí, não sai daí, volto logo após a vinheta. Antes de eu começar o assunto desse vídeo, que é um assunto muito triste, eu quero pedir que vocês deixem o like, porque o like ajuda o canal, fazendo com que o YouTube entenda que o assunto do vídeo é importante, é relevante, e assim o algoritmo do YouTube passa a recomendar os meus vídeos para mais e mais pessoas. Então deixa o seu like, é de graça, não vai te custar nada, e eu convido a você a se inscrever caso ainda não seja um inscrito ou uma inscrita aqui no canal. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um novo vídeo aqui, você receba um aviso, uma notificação aí no seu celular, e assim você não perde nenhum conteúdo que eu trago aqui no canal. E se você quiser emagrecer e perder até 12 quilos em 30 dias, como eu perdi com esse produto maravilhoso que funciona de verdade, eu peço que você fique até o final para você saber como adquirir esse queima-banho e se derrete-banha, que vai deixar você com aquele corpinho que vai caber naquelas roupinhas que faz tempo que você não usa mais por causa do tamanho da pança. Aconteceu algo muito triste que deixou a Assembleia de Deus do estado do Mato Grosso desolada, comoveu o estado do Mato Grosso. 4 pessoas, membros da Assembleia de Deus, quase todos da mesma família, morreram em um acidente trágico entre um caminhão e um carro Fiat Uno no quilômetro 561 da BR-163, entre Diamantino e Nova Mutum, a 269 quilômetros de Cuiabá. O acidente tirou a vida das 4 vítimas que estavam no mesmo veículo. De acordo com o familiar, as vítimas foram identificadas como Valéria Ribeiro da Silva Rosa, de 58 anos, e o marido, o presbítero Valdecir Rosa, de 56 anos, a mãe de Valéria, Cibele Martins da Silva, de 79 anos, e Thelma Antônio de Souto, de 57 anos. De acordo com a família, todos frequentavam a Igreja Assembleia de Deus de Nova Mutum, Mato Grosso. A colisão frontal ocorreu durante uma tentativa de ultrapassagem e chovia bastante no momento do acidente. O impacto da batida foi tão forte que todos os ocupantes do veículo morreram na hora. O caminhoneiro, ele não ficou ferido e assinou um termo de recusa de encaminhamento médico e foi liberado. A dinâmica do acidente está sendo investigada pela perícia da Polícia Civil. Por meio de nota, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Nova Mutum, na pessoa do seu pastor presidente, lamentou a morte das 4 vítimas com a seguinte mensagem nas redes sociais: se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. A igreja, através do pastor Nilson Lanes e ministério, expressam os mais sinceros sentimentos às famílias enlutadas. Diante desse acontecimento trágico, um versículo famoso, porém, poucos estão preparados para vê-lo frente a frente, que é: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você está pronto para o momento em que a sua vida terrena chegar ao fim e se deparar cara a cara com a morte? Você está confiante de que desfrutará da vida eterna em Cristo Jesus após a sua morte? Os antigos pastores, chamados de puritanos, eles enfatizavam que uma das principais responsabilidades de um líder espiritual, de um pastor, é preparar as pessoas para a morte. Eles acreditavam que os pastores deveriam instruir os crentes enquanto eles estavam fortes e saudáveis, de forma para capacitá-los a encarar a morte com serenidade. A verdadeira mensagem do Evangelho não deve se concentrar na morte, mas sim no céu. Porque para os crentes a morte não é o fim, mas é um intervalo em que você vai à sepultura e logo você começa uma nova vida na ressurreição dos domínios celestiais. Infelizmente, muitos cristãos, eles evitam discutir temas relacionados à morte e ao céu.
Isso se deve em parte pela influência que a filosofia existencialista exerceu e exerce sobre a igreja atual. O existencialismo ele gira em torno do apego que o ser humano tem a essa vida terrena. Muitos querem ir para o céu, mas não querem morrer. E nos dias de hoje, raramente nós ouvimos pregações sobre o céu, uma vez que a ênfase da maioria das pregações recai sobre as nossas vidas aqui e agora. Contudo, é importantíssimo a igreja abordar temas como o retorno de Cristo, a morte, o céu e até mesmo o lago de fogo. Por que se deve pregar sobre isso para a igreja? Isso se justifica por uma razão bastante simples. Todo o Novo Testamento foi escrito com uma perspectiva, com uma visão escatológica que abrange as doutrinas das últimas coisas. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Filipenses por volta do ano 62 depois de Cristo, quando ele estava preso e detido por causa do evangelho. Nesse contexto, muitos cristãos eles estavam preocupados com o destino de Paulo. A pergunta que ecoava entre eles era se Paulo seria condenado à morte ou libertado. No versículo 19 do capítulo 1 da Epístola aos Filipenses, o apóstolo Paulo ele expressa a sua absoluta convicção quanto à sua libertação ou salvação. Ele se refere tanto à possibilidade de ser solto da prisão, como à perspectiva de deixar esta realidade da vida terrena por meio da morte. No versículo 20, Paulo menciona a sua forte expectativa e confiança de não ser desapontado de forma alguma. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava confiante de que receberia as respostas das petições dos seus irmãos e o auxílio do Espírito Santo de Deus. No versículo 19, Paulo diz que se fosse para ser liberto da prisão ou para ser liberto desse mundo através da morte, caso fosse martirizado, de qualquer forma, a sua esperança nunca seria frustrada. A glória de Cristo seria manifestada, seja em sua vida contínua ou na sua morte. Será que nós também nutrimos essa mesma expectativa confiante e fervorosa? Naquela situação em que Paulo aguardava o seu julgamento em Roma, muitos irmãos se questionavam qual seria o desfecho daquilo tudo e como a situação de Paulo seria resolvida. Afinal, todos nós aprendemos nos dias de uma doença grave ou talvez de um processo judicial. Existe uma pergunta que nos assombra constantemente e arde no coração: como que tudo isso vai terminar? O apóstolo Paulo oferece a sua resposta: se eu for liberto da prisão, a minha expectativa e confiança não serão frustradas. Agora, se eu morrer, a minha expectativa e confiança também não será frustrada, porque eu estarei com Jesus. De qualquer forma, sairei vitorioso. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo. E frequentemente nós cometemos o equívoco de pensar que a nossa esperança ela só subsiste quando Deus concede cura ou livramento desejado para nós. Porém, se Ele não proporcionar a cura ou a libertação ou o livramento de algum mal, como no caso desse acidente que envolveu essa família, esses membros da Assembleia de Deus, será que se isso acontecesse conosco, nós continuaríamos a manter a nossa esperança em Cristo? 1 Coríntios 15, 19 diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes do que todos os homens, independentemente do que ocorra, independentemente das circunstâncias. Aqueles que creem em Jesus, eles permanecerão mais que vencedores. Martin Lloyd-Jones, um renomado pregador galês e considerado um dos pastores mais influentes do século XX, pouco antes de morrer, dirigiu-se à família nesses termos: não orem mais pela minha cura. Não me impeçam de alcançar a glória. Essa declaração ela possui um tremendo impacto, pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. O apóstolo Paulo percebia que a vida na terra representava uma oportunidade de servir a Cristo, enquanto a morte proporcionava a proximidade com Ele. Para o cristão, a morte é acreditada no lado positivo da balança. Qual dessas opções é mais vantajosa? Continuar vivendo ou enfrentar a morte? A perspectiva convencional da sociedade sugere que a vida é preferível, é melhor viver. Entretanto, a Bíblia ensina que viver é bom se viver para Cristo, mas morrer é ainda mais vantajoso. Porque depois da morte vem a ressurreição e depois estaremos com Cristo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo expressava algo como: eu não consigo decidir entre permanecer nesse mundo e servir a Cristo ou partir e na ressurreição estar com Cristo. A última opção é indiscutivelmente superior e melhor. Nós temos a tendência de comparar a vida e a morte como diferenças entre o que é bom e o que é ruim. Mas o apóstolo Paulo não via dessa maneira. Ele percebia a distinção como sendo entre o que é bom
e o que é excelente. Estar com Cristo é incomparavelmente superior. Existe um grande medo de se tocar no tema morte ou se deparar com uma tragédia dessas, né? Em que pessoas que amamos se envolvem em acidentes fatais. E a dúvida, né, que vem na cabeça de muitas pessoas é o que acontece, o que ocorre com os crentes após a morte. A morte não é o fim, de forma alguma. É como um sono. Quando os nossos olhos se fecham aqui na terra, em um piscar de olhos, nós estaremos ressuscitando e subindo com Jesus na ressurreição do último dia. E estaremos junto com ele para sempre. Muitas pessoas dizem, aproveite ao máximo a vida antes da morte. Mas o que exatamente significa aproveitar a vida? Se nós não estamos vivendo a vida de Cristo, a nossa existência se torna vazia e sem sentido. Se Deus nos oferecesse hoje duas opções, a primeira, estar com Jesus no céu, ou a segunda, continuar vivendo mais um tempo aqui nesse mundo, a maioria de nós provavelmente escolheria a segunda opção. Por quê? Para realizar aquela viagem dos sonhos, que ainda nós não fizemos? Para concretizar algum projeto pessoal? Qual é o propósito da nossa vida? A vida de Paulo estava focada no serviço a Cristo. Paulo desejava permanecer nesse corpo para produzir frutos para o reino do Senhor e para contribuir com o crescimento e a fé dos crentes, para conduzir os crentes a glorificarem a Deus por intermédio de Cristo. Agora, como nós estamos vivendo a nossa vida aqui na Terra? Será que nós estamos fazendo a diferença nesse mundo? Que tipo de legado nós deixaremos para as pessoas que ficarem? Lamentavelmente, nós precisamos encarar a realidade da morte para verdadeiramente apreciar a vida em Cristo. Viver é bom quando vivemos para Cristo, mas estar com Cristo na eternidade é melhor ainda. Aqui, em nome do meu canal, eu expresso os meus sentimentos às famílias enlutadas por esse acidente desses irmãos de Nova Mutum, os meus sentimentos aos irmãos assembleanos do estado do Mato Grosso, e que Deus conforte a igreja e a todos os entes queridos, né, dessa estimada família que partiu nesse acidente. Eu peço que você comente aqui abaixo nos comentários o que você achou desse assunto, desse vídeo. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. E se você quiser emagrecer, esse produto funciona de verdade, tá? Ele emagrece mesmo. O irmão Rodrigo vai dar as dicas de como você adquirir esse produto, e aproveita que ele está com preço promocional que cabe no seu bolso. O irmão Rodrigo vai dar um recadinho para vocês a respeito desse produto maravilhoso. Que Deus abençoe a todos. Uou! Paz de Deus, irmãos, aqui é o irmão Rodrigo, sou o representante do Nutrion aqui de Cianorte, Paraná. Venho apresentar para vocês esse produtinho aqui, ó, o Nutrion Emagrecedor Natural. É um fitoterápico à base de plantas que elimina entre 5 a 10 quilos em um mês facilmente. Para você que já tentou de tudo, chega de conversa. Vem com o Nutrion, que o Nutrion é top, vai te ajudar de verdade. E olha só, para você que está assistindo aqui o canal do irmão Carlos Reinar, está meu WhatsApp no primeiro link fixado aqui na descrição dos comentários. Se você clicar e vir falar comigo agora mesmo, eu vou te dar um desconto especial no Nutrion.